meu entrevistado é o deputado estadual Alan Sanches, que é vice-líder da oposição aqui na casa e também vice-líder da CCJ. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer entrevistá-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade de estar batendo um papo com tantas pessoas que vão estar nos acompanhando aqui, Fernanda. Deputado, o senhor tem um currículo vasto na política, né? Ex-vereador de Salvador, foi o mais votado, inclusive, quando vereador de Salvador. Também foi presidente da Câmara Municipal do Salvador. Está aqui no Parlamento Baiano há mais de 16 anos. E, segundo burburinhos, e o senhor também já assumiu, será candidato à Câmara Federal. Deputado, qual a expectativa e como o senhor está se debruçando nesse novo desafio, né, que o senhor já está galgando? Fernanda, veja bem, você acabou de discorrer toda, digamos assim, a minha trajetória política aqui em Salvador, na Bahia, que foram 6 anos de vereador, presidente da Câmara, e agora a gente completa ano que vem 16 anos aqui nessa casa, o 4º mandato como deputado estadual. Por isso tudo, quase 22 anos de mandato, a gente já percebe que já tem uma maturidade política que nos permite colocar o nosso nome para avaliação da população. Acho que eu contribuí humildemente, modestamente, para as transformações que Salvador sofreu. Eu acho que agora na Bahia a gente vem contribuindo com as regiões onde a gente foi escolhido como representante. Isso nos dá maturidade para que a gente possa agora, além de ajudar a Bahia aqui na Bahia, Salvador aqui na Bahia, a gente possa ajudar também a nossa Bahia, o nosso Brasil, agora lá em Brasília, né? Deputado, o senhor foi vice-líder da oposição aqui na casa, foi líder da oposição, agora Perfeito. é vice-líder da oposição. E eu me recordo que, na época, o senhor deu uma declaração dizendo que deixou o seu papel com compromisso cumprido. Mas, nesse mesmo período, antes, o senhor disse que assumiu a oposição em um período difícil, já que, na época que o senhor assumiu a oposição, o governo, era a época do governo Jerônimo, e a bancada estava um pouco até desanimada por conta da eleição que a Semineto não tinha obtido sucesso. Como foi esse desafio, deputado, na época? Você lembrou bem, foi exatamente isso que eu falei. Em 2022, a gente tinha uma expectativa de vitória muito grande. A Bahia tinha uma expectativa que a Semineto fosse o vitorioso e se tornasse o governador. Diversos questionamentos vieram para justificar essa nossa derrota, mas passou. Mas naquele momento, quando você tem uma expectativa muito grande de vitória e que você não consegue, as pessoas desanimam. É do ser humano, as pessoas vão desanimar. E isso aconteceu. Só que a gente precisava de uma liderança. Eu vinha de uma votação na oposição extremamente fortalecida, eu tive mais de 77 mil votos na oposição e queria colocar meu nome para que a gente pudesse estar liderando essa oposição, mesmo nesse momento difícil. E acabei sendo escolhido pelos pares, de uma forma unânime, e fiquei 2 anos na liderança da oposição. Quando eu digo que eu cumpri meu papel, foi difícil, porque você pegar, estimular toda aquela turma, o próprio Neto, que depois de uma derrota acaba tendo que se refazer e dar o período assim para dizer, quem ganhou foi o lado de lá, então eles vão governar, eu vou ter que observar. E você não poderia já desde o início começar a fazer críticas que as pessoas de fora vão começar a dizer, é choro de perdedor. Então, com maturidade, a gente tentou conduzir os colegas, estimular os colegas e trazer os temas que a gente achava que deveriam ser tratados de uma forma diferente. Acho que consegui cumprir esse papel nesses 2 anos, fiz a minha parte, fui eleito como deputado de destaque, como líder da oposição. Mais uma vez, já recebi esse destaque por 6 vezes aqui nessa casa. Uma coisa que foi colocada por vocês, entendeu? Quem coloca isso, quem nos dá esse prêmio, quem escolhe os parlamentares, que são 5, que são escolhidos a cada ano, é a imprensa. E, graças a Deus, eu estive no meio. E dessa vez passada, quando eu era líder, eu fui o mais votado, uma coisa que é difícil, você ser mais votado pela imprensa do que o próprio presidente. E eu fui mais votado do que o próprio presidente na época da casa, né? Então, isso nos deixa com o sentimento realmente do dever cumprido, quando a gente tem a avaliação de quem está o tempo todo nos acompanhando, que é a imprensa.
Deputado, eleição em 2026, já há muita expectativa em relação a quem será o candidato ao governo do estado pela oposição. Já saiu até um burburinho de uma possível desistência de Assemineto, que foi prefeito de Salvador e que desistiu de uma candidatura em 2018. E o senhor falou também em uma entrevista que Assemineto é candidatíssimo. Por que o senhor fala com tanta convicção, deputado, que Assemineto será, sim, candidato ao governo do estado? A gente tem que ver duas coisas. Aqui na Bahia, a gente só tem dois grupos. Vamos ser muito claros. Existe o grupo do governo do estado, do PT e seus aliados, e existe o grupo da oposição, que é Neto, com seus aliados. Então, nós teremos duas candidaturas competitivas, que são a do PT e de Assemineto. O resto que aparecer, seja qualquer, não desmerecendo ninguém, mas a realidade é essa, serão para cumprir tabela ou para fazer, digamos assim, algum anúncio de alguma coisa, negociar alguma coisa, ter algum espaço futuramente, crescer o seu partido, mas a decisão está entre esses dois grupos políticos. Jerônimo é o candidato. Conseguiu, digamos assim, pegou uma densidade um pouco maior nesses últimos tempos, nesses 6 meses, viajando, fazendo, conseguiu uma densidade maior, e nós continuamos com o maior expoente hoje da política na oposição é Assemineto. Bruno tem um mandato dele, está cumprindo, vai terminar agora o seu primeiro ano, mas Bruno tem ainda a missão de governar Salvador. São os dois maiores, digamos assim, líderes políticos que a oposição tem. Quando eu digo e afirmo que Neto é o candidatíssimo, porque eu convivo com Assemineto, eu convivo nos bastidores do nosso grupo político, da oposição, a nossa discussão. Quando eu falo que ele é candidatíssimo, não é um desejo meu, ele é o candidato. Já falou, já externou. Só que, nesse momento, há 4 meses atrás, o nosso grupo, a gente discutia a política, se era o momento de anunciar Neto candidato ou não. E decidimos, achamos que o melhor, que não seria. E essa dúvida se deu aqui, deputado? Primeiro, você sabe que existe uma influência muito grande do cenário nacional. A gente precisa saber quem será o nosso candidato, da centro-direita, da direita. Quem será o nosso candidato? Isso influencia demais aqui na Bahia. Então, se nós conseguirmos ter conhecimento e decisão de quem será o nosso candidato a presidente, o nosso candidato nacional, na majoritária nacional, nós vamos poder, ao mesmo tempo, lançar a nossa candidatura. E o desejo hoje de Assemineto, mais uma vez, externou isso para mim, é que a gente consiga lançar de uma vez só. Não só ele assumindo que é o candidato, mas também a chapa completa dos 2 senadores e também do vice-governador. Deputado, a esquerda já está com seu candidato mais que definido, que é o presidente Lula, que será candidato à reeleição. A direita ainda está nesta dúvida. O governador de São Paulo, Tarcísio, já recuou, diz que pretende também ir para a reeleição. E a direita está totalmente dividida, né? O Bolsonaro está inelegível, tem a candidatura de Michele Bolsonaro, de outros candidatos. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Já que anteriormente, agora o senhor falou dessa necessidade de lançar juntos a candidatura nacional com a candidatura estadual. O senhor acha que pode enfraquecer o grupo, essa divisão? Vamos de trás para frente. Bolsonaro. Bolsonaro é o, digamos assim, o maior cabo eleitoral da direita e da centro-direita. Importantíssimo ter o apoio de Bolsonaro. Pronto. Bolsonaro hoje está numa situação extremamente difícil. E só com a eleição de um candidato da direita, ou centro-direita, vamos falar assim direita, mas você entendeu, nada extremista, é que a gente vai ter esquerda e direita. Pronto, está colocado. Então, da direita, só com a eleição de um candidato da direita para que Bolsonaro consiga ser anistiado. Fora isso, não tem. Então, o que a família Bolsonaro tem que perceber é isso, que precisa, nesse momento, infelizmente, ele está numa situação, não vou jogar o mérito de se está certo, se está errado, mas a situação dele hoje é ruim. E para sair disso, ele precisa ter o candidato da direita eleito. Para isso, é escolher bem. Hoje, o melhor candidato da direita que pontua e que a gente sabe que tem um potencial de crescimento, sem dizer que é candidato à presidência, é o Tarcísio.
o estado muito grande, já sai com o eleitorado de São Paulo muito grande, as pessoas sabem da capacidade intelectual de Tarcísio. É um cara que, além de ter uma inteligência, ele consegue fazer uma articulação política muito forte. Então, quando a gente fala não é isso, radical, né? não é radical. Então, nós sabemos da capacidade e aonde ele pode colocar o Brasil. Seria o ideal que nós tivéssemos apenas um candidato. Mas o que Neto precisa, o que nós precisamos, é que a gente tenha um nosso candidato. Nem que seja dividido, mas a gente precisa ter um candidato competitivo. No passado, agora em 2022, você veja que o Lula começou com em torno de 58%, foi para 62% e foi crescendo, bateu 70%. O Bolsonaro dava 22%. Toda vez que se fazia uma avaliação qualitativa ou quantitativa mesmo, quando o Neto se associava a Bolsonaro, ele caía. Ele saía de 48%, de 50%, ele ia para 36%, toda vez que ele associava com o apoio de Bolsonaro. Então, isso levou aqueles questionamentos e por isso que ficou aquela conversa do tanto faz, que foi extremamente bem trabalhada pelo governo do Estado. O que eu acho hoje é o seguinte, todas as avaliações, Fernanda, não sou eu vou até tirar o que eu acho, é o que existe hoje de fato. Todas as pesquisas que mostram, inclusive do governo do Estado, todas, mostram o Neto lá em cima, com o mesmo... Neto teve quantos votos? Em torno de, percentualmente, 47%, quase 48%, e o Jerônimo 51%, quase 52%. A diferença não foi muita. Pronto, 420 mil votos, se você tirasse 210, Neto estava eleito. Então, o que acontece? Jerônimo tinha 52, desconhecido. A força do grupo, a força do 13, a força do PT, acabou levando ele a essa vitória, essa é a minha visão. 52 eu falei. Jerônimo hoje dá 30, 34, 36, a depender do Instituto de Pesquisa, mas ele não chega a 40. Então ele desidratou. Ele era desconhecido, foi dado uma oportunidade, só que agora as pessoas sabem quem é o governador que a Bahia tem, é Jerônimo. E Jerônimo começou a perder o apoio que ele tinha. 52, vamos botar 30, 32, 34, 36, depende do Instituto. Então ele tem que recuperar tudo isso que ele já perdeu. As pessoas conheceram Jerônimo, as pessoas conheceram a capacidade de gestão de Jerônimo e desaprovaram. Ele está hoje com isso que eu estou falando, 30, 32, 34, 36 no máximo, e Neto, que não tem uma bala para dar a ninguém porque não tem mandato. O que acontece? Continua pontuando com 44, com 46, a depender da pesquisa, até mais do que 50%. Então, e isso sem assumir que é candidato ao governo, e isso com todo o governo, todas as pessoas agora dizendo, não, ele não é candidato, ele vai ser candidato a deputado. Então, com tudo isso, Neto continua sendo a preferência para governo no estado da Bahia. Deputado, a oposição a Semineto, inclusive o senador Jacques Wagner, falou, até se referiu a ele, teve uma declaração, acho que foi há uns 2 anos, que Neto era muito bom de largada, mas não era bom de chegada. Eu quero saber a opinião do senhor, mas após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Alan Sanches, vice-líder da oposição aqui na casa e vice-líder da CCJ, uma das comissões mais importantes ou a comissão mais importante do parlamento. Deputado, no bloco anterior falávamos a respeito das pesquisas eleitorais, né? O senhor disse, estava pontuando com muita convicção que a Semineto está à frente das pesquisas. E o meu questionamento para o senhor foi o seguinte, o senador Jacques Wagner deu uma declaração, acho que há 2 a 3 anos, que a Semineto era muito bom de largada, ou seja, saía disparado nas pesquisas, mas não era bom de chegada. Qual a opinião do senhor a respeito disso para essa eleição em 2026? Você veja, tenho um apreço muito grande ao senador Jacques Wagner, gosto muito dele, mas você percebe que
As pessoas constroem, as pessoas inteligentes vão construir a narrativa que quiser. Para ele, nesse momento, é importante ele criar esse tipo de narrativa para que as pessoas pensem como ele quer. O que eu vejo é o seguinte: nós temos um candidato à reeleição ao governo do PT, que é o Jerônimo. É o primeiro, depois de 16 anos, a gente vai para 20 anos, que está sendo sentado na cadeira, está muito atrás do candidato à oposição. O Wagner batia 60% na reeleição, o Rui batia mais de 60% na reeleição, e ele está batendo 30%. As pessoas estão avaliando a gestão dele e estão dizendo: eu não quero, eu quero alguma coisa melhor. Eu entendo as qualidades, eu percebo as qualidades do governador Jerônimo Rodrigues, eu entendo que é uma pessoa extremamente simples, educada, humilde, eu sei. Mas depois de 30 anos, infelizmente ele está no lugar que não era para estar, porque a população quer mudança. Chegou o sentimento que vem brotando de mudança na cabeça das pessoas. O senhor acredita que esses 20 anos de gestão do PT há um desgaste? Porque a oposição tem batido muito nisso, mas os governistas acham que não, que dizem que não percebe esse tipo de desgaste circulando em todo o interior da Bahia, nos 417 municípios, mas a oposição diz que há. É como se fosse uma ditadura do PT aqui na Bahia. Você percebe que é o mesmo pensamento, o mesmo grupo político, e que a gente não vai ter mais aonde chegar com esse grupo. Se as pessoas estiverem satisfeitas com o que tem na Bahia, vão votar nele. Mas se as pessoas acharem que a gente pode evoluir, que a Bahia pode muito mais, que já deu 20 anos, a gente já deu 20 anos de oportunidade ao PT e chegamos aqui. Se as pessoas perceberem que a gente pode não olhar só para o umbigo, porque está dando ali uma estrada naquele município, está dando ali um posto de saúde naquele outro município. Se as pessoas perceberem que o Estado é muito maior, é muito mais importante e que o que vai acontecer no Estado crescendo vai influenciar positivamente no seu município, elas vão querer mudar. Então, o que eu vejo é o seguinte: são 20 anos pensando do mesmo jeito. Será que a gente não pode ter uma oportunidade de pensar diferente? Nós temos hoje aqui na Bahia um dos melhores candidatos, que é inegável. Goste dele, da forma de fazer política, do jeito dele, mas é inegável que Neto é o melhor e mais preparado candidato para o governo do Estado. Nós percebemos, eles diziam, eu me lembro na época, meu amigo Pelegrino, que gosto muito de Pelegrino, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do município, ele dizia, e todo mundo usava, que Neto nunca tinha sido gestor, por isso que não devia ser prefeito. E Neto foi durante 8 anos, mesmo sem experiência de gestão, ele foi durante 8 anos escolhido o melhor prefeito de todas as capitais. Então nós podemos dar uma oportunidade à nossa Bahia, à nossa população, de pensar diferente, de sair dessa caixa, desse quadrado e dizer: ó, nós podemos evoluir. Nós temos essa oportunidade. Agora, se as pessoas, eu sou muito tranquilo com relação a isso, se as pessoas acharem que a gente está bem, que a regulação está bem, que a segurança está bem, que a educação, nossos filhos, nossos adolescentes estão com a melhor educação, que a gente não vai ter nada melhor do que isso, vão continuar. Deputado, eu vi também que o senhor tem defendido que o candidato a vice de ACM Neto seja alguém do interior. Eu gostaria que o senhor explicasse a respeito disso, porque eu me recordo que na época da eleição, quando foi definido que Jerônimo seria candidato, eu falei para alguns deputados que ele tinha esse peso de ser do interior, porque eu estou falando que eu sou do interior e as pessoas do interior conhecem quem é do interior, que é algo mais acolhedor. Qual o peso de ser do interior para uma candidatura, deputado? Eu acho que até psicologicamente é importante a gente ter pessoa que saiba como funciona o interior, a pessoa que vive. Por exemplo, eu não preciso viver naquele lugar para que eu perceba qual é a necessidade. Mas a partir do momento que você pega uma pessoa que é o dia a dia, que ela percebe tudo, é a vida dela aquilo, ela vai trazer esse tipo de sentimento, essa colaboração para um governo do Estado, não só para a chapa, mas para um governo do Estado que vai querer, sim, estar defendendo os municípios, porque sabe qual é a necessidade. Meu pai sempre disse que os olhos não vê, o coração não sente. Então, uma pessoa que mora no interior, que vive no interior, sabe as dificuldades
dificuldade de estrada, dificuldade de saúde. E isso é importante, trazer esse sentimento para a nossa chapa majoritária e também para o nosso futuro governo. Deputado, o senhor falou aí em relação a dificuldades. O senhor é médico, o senhor trabalha na área de saúde há muito tempo e o senhor também tem questionado e tem criticado a saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas críticas que o senhor tem a fazer. E estou questionando isso, que obviamente o senhor critica, mas os governistas defendem. Veja bem, vou até me desmontar um pouquinho aqui. Eu recebi agora, tivemos o dia o dia do médico, né, dia 18 de outubro, e eu fui homenageado, dentre outros médicos, na Câmara Municipal de Feira de Santana. E eu falei, me deram oportunidade para que eu pudesse me pronunciar, e eu vou falar aqui o que eu acho. E quero falar de uma forma suprapartidária, independente de coloração partidária, como cidadão, como médico, o que eu percebo nisso. Existe alguma coisa muito errada na saúde. Não é possível que as pessoas acreditem que a gente não pode fazer diferente do que essa regulação que está aí. Gente, eu trabalho, eu atendo em torno de 100 pessoas, 100 atendimentos, não são 100 pessoas, que às vezes a pessoa vem para revisão, por dia. Eu, com o meu grupo, com a minha equipe, a gente faz isso. E eu vou trazer um pouquinho para puxar a sardinha para o meu lado, que eu sou ortopedista. A dificuldade para você conseguir um especialista de coluna para que faça um tratamento, fazer um bloqueio na coluna, que possa fazer uma cirurgia de hérnia de disco, que possa fazer uma cirurgia no joelho. É muita gente, vocês não têm ideia quantas pessoas precisam do especialista de joelho e de uma cirurgia. Não adianta dizer que tem agora o Hospital Ortopédico da Bahia, quando eles fecharam o Hospital Manuel Vitorino, que também era de ortopedia. A conta não fecha. Agora, o que a gente precisa é vontade política para resolver isso. Não adianta fazer uma fila de regulação que Salvador amanhece todos os dias com mais de 300 pessoas nas 11 unidades de emergência de Salvador. Eu estou falando Salvador. 350 pessoas amanhecem pedindo regulação. Não é possível que isso seja normal. Não é possível que a gente não possa fazer alguma coisa diferente. Então, tem algo muito errado. Não é falta do recurso. Nós sabemos, a nível de propaganda, quanto é gasto em publicidade e por que não tira um recurso para resolver o problema das pessoas que estão ficando aleijadas, que ficam fora do mercado de trabalho porque não conseguem resolver o problema do joelho, o problema do quadril, é uma vesícula que está inflamada, é uma esterectomia que sangra daquele jeito, é uma mulher de 18 até 50 anos ou mais que quer fazer a sua redução de mama, que a sua coluna está acabada, doendo o tempo todo e não consegue fazer uma cirurgia. Dessas que eu estou dizendo a vocês, tem milhares de pessoas. Agora, o governo do estado e o município também. Eu ia questionar justamente isso, deputado, porque os oposicionistas, quando os senhores, os governistas, eles dizem, quando a oposição questiona a saúde pública do estado, eles questionam também a saúde pública do município de Salvador. Qual a opinião do senhor? Eu acho que, ao invés de ficar com essa disputa de município e de estado, poderia se sentar, ao invés de ficar fazendo só política, que fica a secretária de saúde, a CESAB, junto com o governador, querendo dizer que eles estão fazendo a parte dele daqui. A gente tem que tirar isso. A gente tem que olhar a pessoa. Como é que eu vou fazer? Qual é a minha responsabilidade? A responsabilidade do governo do estado é realizar as cirurgias de alta complexidade. Foi passado essa responsabilidade na época de João Henrique. João Henrique chancelou que esse recurso de em torno de 800 milhões de reais por ano fosse passado diretamente para a CESAB para fazer a alta complexidade. Hoje, nós não tínhamos. O grupo político hoje da gente, ele dirige os destinos da nossa cidade há 10 anos. Neto 8, Bruno 4, 12, vai completar agora 13 anos. 13 anos de gestão. Já foi construído um hospital veterinário, já foi construído o Hospital Municipal, que é muito bom, extremamente resolutivo. Nós construímos ainda o Hospital do Homem, que fica ali no antigo Sagrada Família, e também agora vai vir a maternidade, a primeira de Salvador. Só que esse recurso de 800 milhões
continua no governo do Estado. Então, o governo do Estado deveria realmente assumir essa responsabilidade e de resolver essas cirurgias e não só ficar fazendo política. Porque no meio da política do Estado, da política do município, tem o povo, tem a população e tem um doente. Gente, vocês não sabem, porque eu continuo atendendo muito nas comunidades, em Salvador, no interior, e as pessoas estão sofrendo, precisando realizar os seus procedimentos e não conseguem, porque existe uma fila, que é a fila da regulação, que é a fila da morte, que Jerônimo fez como promessa de campanha que ia acabar a fila da regulação. Quantas pessoas você acha que tem hoje na fila da regulação? Eu lhe digo que 350 são só de Salvador, das 11 unidades de emergência. Então tem alguma coisa muito errada e a gente não pode normalizar isso. Está errada, está levando ao sofrimento e a gente tem como mudar. Agora, para mudar, precisa de vontade política. Deputado, falando em eleições ainda, 2026, qual é a expectativa do senhor, caso o senhor seja eleito a deputado federal? Estou me reunindo nos municípios, estou aprendendo cada vez mais de cada município, de cada região, para que a gente possa chegar fortalecido de informações para poder trazer as soluções necessárias. Uma das pautas que eu acho extremamente importante na saúde, até por ser médico, é revisar essa tabela de honorários. Não tem como, gente, as pessoas não sabem, mas no SUS, o SUS paga R$10 de uma consulta. Você faz uma consulta com um especialista, é R$10. Bruto, porque você vai ter que dar nota, você dá uma nota fiscal, você vai pagar os tributos necessários, os impostos necessários. Então, não é líquido R$10. Mas se a gente falar de uma emergência, uma consulta especializada de urgência, aí é um pouquinho mais caro, é R$11. Você acha que com esse valor, os médicos, que são cada vez mais os mais velhos, que são cada vez mais experientes, que já têm uma curva de aprendizado e de experiência muito alta, vão ter possibilidade de estar se dedicando exclusivamente ao SUS? Não vai. A medicina é um sacerdócio, mas a gente precisa remunerar, como remunera o empresário, como remunera qualquer categoria. Então, para que a gente possa melhorar o atendimento também do SUS, o governo do Estado, ele precisa assumir isso e transformar, digamos assim, requalificar completamente essa tabela de honorários médicos, porque aí sim a gente vai estimular o médico para que ele possa atender cada vez mais. Além disso, você pode lembrar que São Paulo e alguns outros municípios e estados, eles têm uma tabela complementar, porque ele sabe que com esse valor de, por exemplo, de R$10, ele não consegue estimular um médico para que venha atender a sua população, a população que mais precisa, a população que não tem convênio. Então, ele faz, digamos assim, ele faz essa complementação nessa tabela. Salvador, quando faz alguns mutirões, também faz essa complementação, o próprio Estado. Agora, quem precisa fazer isso é o governo federal. A gente tem que começar lá de cima. O governo federal tem que rever essa tabela de honorários médicos, extremamente importante para a categoria médica. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui, onde debatemos assuntos importantes para toda a política baiana e também assuntos federais, né? Que já nessa expectativa do senhor ingressar na Câmara Federal. Então, desejo boa sorte para o senhor e espero tê-lo aqui antes das eleições e antes do senhor ingressar na Câmara Federal. Com certeza, o convite já está aceito, a gente vai só aguardar quando vocês tiverem oportunidade, eu também, para que a gente pudesse estar aqui. Eu espero realmente que tenha de alguma forma contribuído com as pessoas que nos acompanharam, as pessoas que vão estar nos assistindo, para que pense diferente. E eu acho que está na hora de mudar. Muda Bahia, muda Brasil e vamos com Alain. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.